E a Janja, hein, que decidiu sair do seu covil para passar uma vergonha federal pro Nicolas Ferreira. Pois é, não é de hoje que a gente sabe que a popularidade da nossa... Eu confesso que me dá nojo falar isso, mas da nossa primeira-dama, não é das melhores. Nem a esquerda gosta da Janja, especialmente os políticos ligados ao PT, porque eles entendem que ela é uma figura detestável que apenas queima a imagem do partido, queima a imagem do próprio Lula. E claramente, a Janja foi afastada dos holofotes, contra a vontade, porque desde sempre ficou extremamente claro que ela é uma deslumbrada do caramba, que faz questão de forçar sua presença em todos os lugares, por mais inconveniente que fosse. Quem não lembra daquelas fotos constrangedoras do Lula cumprimentando chefes de Estado com a Janja no meio? Não tinha a primeira-dama dos outros países no meio da foto. Era só o Lula, o chefe de Estado do Brasil, outra coisa que me dá nojo falar, mas é um fato, com o chefe do Estado do outro país e a Janja. Aqui um exemplo, Lula cumprimentando o Biden e a Janja de paisagem no fundo. Virou até meme na época, o pessoal começou a colocar a Janja no meio de umas fotos nada a ver. Tipo, um Trump cumprimentando o Kim Jong-un e a Janja ali no meio. Porque ela precisa aparecer em todos os lugares. Então é óbvio que uma pessoa tão egocêntrica, que uma pessoa tão deslumbrada, não iria para os bastidores por livre e espontânea vontade, né? Rolou muita pressão. Pô, lembro que teve época que saiu notícia falando que o Lula esperava a Janja viajar para fazer as reuniões, porque ela participava, queria participar de todas as reuniões e que ela só atrapalhava, só falava bosta, ninguém aguentava mais ela. Então, foram deixando a Janja de canto, até porque, pelo amor de Deus, né? Passou vergonha internacional também, naquele evento horroroso que ela montou para fazer o seu comício, para falar estamos salvando o mundo, acho que até ficou conhecido como Janjapalooza, né? Porque chamou um monte de artistinha para falar sobre como eles podem preservar o meio ambiente, qualquer baboseira dessas, porque eles estavam mais prejudicando o meio ambiente com o evento do que qualquer outra coisa. E aí ela decide mandar o Elon Musk se fuck you, em uma cena patética da política brasileira que ficou eternizada. Então, pro governo Lula, especialmente em ano de eleição, era fundamental que a Janja ficasse quieta. Fica quieta, não fala nada, minha filha. Quando você fala, você só atrapalha. Só que ela não se aguentou. Decidiu fazer um videozinho pra lacrar em cima do Nicolas Ferreira, aproveitando uma pauta que é super importante pra ela, essa pauta feminista, né? Pra defender o projeto da misoginia, que a gente abordou algumas vezes já aqui nesse canal e certamente abordará mais vezes, porque é um assunto que tá rendendo muito. O problema é que essa lacrada da Janja acabou apenas servindo como um excelente combustível pra impulsionar ainda mais o Nicolas Ferreira, que deu uma ótima resposta. Então, bora fazer um react desse vídeo do Nicolas, mas antes eu queria lembrar vocês que eu estou com um serviço de assinatura aqui do Traje Cômico. Então, se você quer receber conteúdo exclusivo, na hora que você assina, você já recebe um vídeo que só os assinantes têm acesso. Se você também quer ter o seu nome eternizado no final dos nossos vídeos. E se você quer ter um contato ainda mais próximo comigo, fazendo parte dos grupos VIP do servidor do Discord, onde eu apareço eventualmente, onde o pessoal manda sugestão de pauta e muitas vezes eu trago aqui pro canal, considere fazer essa assinatura. Vai me ajudar demais, essa parte mais importante, você vai estar apoiando muito o meu trabalho, vai permitir que eu continue fazendo os meus vídeos, continue investindo em outras iniciativas, como da Nerdola Comics, como o projeto de Traje Docs também, que depois de bater uma determinada meta ali, eu quero implementar aqui também, pelo menos um vídeo mensal num formato sensacional que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então dá uma olhadinha nas opções que eu ofereço lá no Apoia-se. O link tá ali embaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E agora que eu passei o recadinho, vamos dar uma olhada nesse vídeo do Nicolas, né? A legenda é simples, minha resposta a Janja, e vamos ver o que ele falou. Obrigado, Janja, por mostrar que agora eu tenho mais do que certeza de que eu tô no caminho certo. Eu quero dizer que enquanto você, deputado, se preocupava em produzir um vídeo cheio de mentiras e protegendo aqueles homens que vão pra internet disseminar discurso de ódio, uma mulher era assassinada. Não adianta com essa cara de sonsa sua querer enganar alguém. Até mesmo porque as pessoas compreenderam que esse projeto não tem nada a ver com violência doméstica, agressão contra a mulher ou até mesmo morte contra as mulheres. Pois é, então, essa é uma ligação canalha, extremamente desonesta que eles estão fazendo para tentar chocar, porque a esquerda é isso, né? A esquerda nunca apela pro racional. Ela nunca usa fatos, argumentos lógicos bem embasados. Ela sempre apela só pro emocional. Porque pra pessoa ser de esquerda, ela precisa ser realmente burra e muito emotiva e precisa se deixar levar por seus impulsos e acreditar nessa lorota que não faz o menor sentido, que se você parar pra pensar e raciocinar em cima do assunto por 2 minutos, você percebe que é ilógico, mas tem um apelo à emoção muito forte. Então, como você é contra um projeto de lei que protege a vida das mulheres? Protege a vida das mulheres? Um projeto cuja única finalidade real é perseguir piadinhas machistas que eles juram que em última instância resultam nessa violência? Sendo que se eles realmente estivessem preocupados com essa violência, eles seriam a favor de endurecer penas, de punir exemplarmente
criminosos que inclusive têm mulheres como suas vítimas muitas vezes, mas não é isso. Eles querem regular as redes sociais, eles querem censurar as pessoas da internet, eles querem uma ferramenta política para que eles possam acusar qualquer um de misoginia e enquadrar nessa lei. Uma coisa realmente vaga para servir exatamente como isso, uma ferramenta política, jurídica de perseguição e censura. E isso já ficou bem claro nos outros vídeos que eu abordei com mais detalhes essa lei. Mas também é interessante pontuar, primeiro, quem acelerou o vídeo da Janja foi o próprio Nicolas, tá? Então se você está assistindo esse vídeo acelerado e o da Janja está mais acelerado ainda, não é culpa minha. Mas agora realmente é interessante pontuar que ela também faz aquele apelo ao número de mortes das mulheres, né? Que durante o seu vídeo, algumas mulheres morreram, sei lá. Sempre sem destacar que no mesmo período, uns 100 homens morreram também. Porque os homens são, há décadas, 92% das vítimas de homicídio. E eu sei que esses canalhas sempre tentam relativizar isso, falando que não, são os homens que matam os próprios homens, como se isso diminuísse a gravidade. Tudo bem, então, os homens estão morrendo porque a maior parte dos assassinos também são homens. Que lógica imbecil. São homens muitas vezes inocentes que estão morrendo, e para esses que perderam suas vidas, pouco importa se o assassino era do sexo masculino ou feminino. Mas se por um acaso fosse relevante o sexo do assassino, eu também já demonstrei em números oficiais que a proporção de homens matando mulheres e mulheres matando homens é basicamente a mesma. Só que ninguém fala das mulheres assassinas que estão matando homens. Muitas vezes motivadas por ciúmes, por traição, porque não aceitaram o término de um relacionamento. Crimes passionais que, quando são o contrário, são classificados como feminicídio. Mas quando é uma mulher matando um homem pelos mesmos motivos, aí não é nada. Aí vai para as estatísticas e a gente ignora as estatísticas quando as vítimas são homens. É sempre bom pontuar, né? Porque o Nicolas não vai por esse caminho. Ele vai realmente destacar a hipocrisia da Janja, demonstrando que esse discurso apelativo de proteção às mulheres é só discurso mesmo e que na prática eles não protegem as mulheres. Mas a gente não pode deixar de lado o fato de que homens são muito mais vitimados pela violência e são completamente ignorados porque são uma massa social descartável. Porque ao contrário do que a Janja e as outras militontas feministas dizem, a gente vive numa sociedade absurdamente feminista, misândrica, que realmente vê o homem como uma figura descartável e vê a mulher como uma figura pura, indefesa, que precisa ser super protegida. De modo que as mulheres já se tornaram basicamente inimputáveis nesse país, que é um absurdo. Mas você que é inscrito nesse canal, você que acompanha o Traje Cômico há muito tempo, com certeza já sabe disso, então vamos seguir com a resposta do Nicolas. Que esse projeto é literalmente uma forma de controlar o que pode ou não pode ser dito. Não adianta vir com essa fala mansa, com discurso, porque as pessoas sabem exatamente quem você é. E se elas não sabem, eu vou apresentar para elas. De 2003 a 2013, o governo do PT e o seu marido governou o Brasil. Não fui eu que fui presidente da República, foi o seu. E aumentou a morte de mulheres em quase 10%. O que você tentou emplacar de narrativa, colocando como se eu fosse responsável pela morte de mulheres, na verdade, foi no primeiro ano de governo do teu marido, do Lula, e as mortes de mulheres aumentaram mais de 1,6%. Aqui, inclusive, não é nem só morte de mulheres, né? É o famigerado feminicídio que eles tanto falam. Um termo delirante, que a gente não deve adotar. Também é sempre bom frisar que feminicídio não existe. Existe homicídio e só. E aí você tem algumas classificações dentro dos homicídios, como no caso o homicídio passional, que serve para os dois lados. Essa ideia de que mulheres morrem apenas por serem mulheres é uma ideia delirante. A menos que exista um serial killer que sem motivo nenhum sai por aí matando mulheres só porque quer matar mulheres, o que é um caso extremamente específico, e aí a gente já tem essa classificação de assassino em série. Todos os outros casos de feminicídio são apenas homicídios passionais, que sim, infelizmente muitas mulheres sofrem e infelizmente muitas mulheres praticam contra homens também, praticamente nas mesmas proporções, como já mostrei em outros vídeos. Agora, sobre os números que o Nicolas apresentou, os homicídios aumentam nos governos petistas porque a violência aumenta de forma geral, porque a esquerda é péssima em combater a violência. E olha que só não tá pior, porque graças a Deus agora a gente tem vários governadores de direita que estão cagando para as diretrizes do governo federal e enfrentando de forma mais dura o crime. Tanto que, se você observar as regiões mais perigosas e mais violentas com maiores índices de criminalidade do país, são todas governadas pela esquerda. A maior parte está lá no Nordeste, que a gente sabe, né? Onde o PT mais pode contar com os seus votos, com os seus eleitores, porque virou um reduto eleitoral deles. E os números de feminicídio, especificamente, eles aumentam porque eles remanejaram as estatísticas, né? Eles começaram a, de antemão, incluir os homicídios contra mulheres nessa classificação de feminicídio, e depois é que eles vão averiguar se realmente se trata de um feminicídio, que não existe, né? Mas, enfim,
que tem algum parâmetro que eles podem usar para justificar essa maluquice que eles inventaram, mas isso faz com que os números aumentem. Então, mesmo que o homicídio total de mulheres diminua, o número de feminicídios vai na contramão e cresce, por uma simples questão de classificação. Porque, mais uma vez, é um negócio idiota, estúpido, vago, genérico, e até não seria, né, se fosse simplesmente o caso dos homicídios passionais, você pelo menos teria uma definição que já existe e só tá dando um novo nome pra ela por uma razão ideológica. Mas nem é só isso, porque você tem vários casos, sei lá, uma mulher atropela a outra e mata ela no trânsito. Por que isso é um crime de ódio contra a mulher? Ninguém sabe, mas tá lá classificado como feminicídio. Então você tem vários casos escandalosos que, obviamente, não tem nada a ver sequer com os crimes passionais. E eles vão ampliando a definição justamente para poder utilizar essas narrativas. Mesmo que, sem perceber, eles também prejudiquem o governo deles, que levanta essas bandeiras feministas. Mas ué, como é que tá tendo tanto feminicídio no governo do papai Lula? Então é culpa dele? Se fosse o Bolsonaro, seria culpa do Bolsonaro. Mas é o Lula, e daí não é culpa do Lula. Aí é culpa da direita. Mesmo que os estados governados pela direita sejam os mais seguros, e os estados mais violentos contra mulheres sejam os governados pela esquerda, nunca fará sentido. E o Nicolas vai apresentar tudo isso muito bem também, com outros argumentos ao longo do vídeo. Uma mulher era morta a cada 6 horas no governo do... Isso mesmo, não do Nicolas, do Lula. Enquanto você se preocupava em atacar outras mulheres, mulheres eram mortas. Ou atacar outras mulheres? Peraí. Você deve estar me confundindo com o filho do teu marido, que te chamou de puta. Nunca vi uma nota sua, uma indignação, falando: olha, eu discordo disso, ele precisa ir pra cadeia, ele foi misógino. Não, ó, silêncio, porque é o filho, né, do meu marido, é o Lulinha, o que eu vou fazer? Aí não tem problema. Enquanto você se preocupava em editar seu vídeo bonitinho... Com inveja dos meus vídeos, né? Vídeo bonitinho, editado. A diferença de mim pra vocês é que não somente, né, eu falo a verdade e vocês a mentira, mas que eu não gasto 130 milhões de reais pra poder ficar engajando na internet os conteúdos ridículos que o PT faz. Enquanto você se preocupava em atacar outras mulheres, mulheres eram mortas. Você me confundiu com o Nicolás Maduro. Sou o Nicolas Ferreira. Não sou eu, mas o seu marido, que é amigo do Nicolás Maduro, e você recebeu ele todo feliz aqui no Brasil. Mais uma foto, né? 2 líderes de Estado, eleitos de forma altamente questionável, e essa merda aqui do lado também, né? Mas vocês percebem que durante o vídeo inteiro ela fica usando as mesmas distorções. Ah, você se preocupa em atacar mulheres. Qual é o ataque às mulheres? Criticar uma lei absurda, uma lei inconstitucional. Esse é o ataque às mulheres. E a gente tá atacando mulheres por demonstrar que esse conceito de misoginia é imbecil e que criminalizar isso é mais imbecil ainda. As mulheres estão morrendo. Enquanto a gente ataca, elas morrem. Mas essa lei não tem nada a ver com mulheres sendo mortas. Porque quando a gente fala de leis que realmente iriam proteger mulheres, a esquerda é contra. Como diminuir a maioridade penal, porque botando um monte de delinquente de 16, 17 anos na cadeia, as mulheres estariam mais seguras. Como endurecer as penas, garantir que os assassinos, que os abusadores ficassem muito mais tempo na prisão, de preferência pelo resto da vida. Se eles estão presos, eles não estão na sociedade matando mais mulheres. E uma das estatísticas é justamente a da reincidência. Você tem vários criminosos reincidentes. O número de homens que cometem crimes violentos contra mulheres é ínfimo. É tipo menos de 1% dos homens. Isso só pegando com base as estatísticas oficiais, né? Você chega facilmente nesses números através dos dados oficiais. Só você pegar o número de assassinos, né, no último ano aí, e fazer uma proporção em cima do número total de homens na nossa população. Ou mesmo se você pegar o número de criminosos, você vai ver que não chega a 1% dos homens. E ainda há de se considerar a reincidência. Porque são raríssimos os criminosos que cometem só um crime. A maioria esmagadora comete 2, 3, 4, 5, 10. Enquanto estiver livre, vai estar cometendo crimes. Então, é óbvio, é lógico, é objetivo. Se esse cara que cometeu 10 crimes tivesse sido preso e mantido preso depois de cometer o primeiro, ele não teria cometido os outros 9 crimes. E se esses crimes forem homicídios, você teria salvado a vida de 9 pessoas. E entre essas pessoas, possivelmente uma mulher, seguindo essa proporção de 8 a 10% das vítimas de homicídios anuais que são do sexo feminino. Só que nenhuma dessas medidas a esquerda vai adotar. Por isso que a criminalidade sempre aumenta no governo deles. Porque no fim das contas, as mulheres são só uma massa de manobra. É só pra fazer discursinho, bonitinho, apelativo como esse que a gente já tá fazendo. Não querem resolver de fato nenhum problema. Até porque se eles resolvem os problemas, eles não podem mais usar esses problemas politicamente. Por isso que eles querem inflar o número de feminicídios, mesmo que seja no governo Lula, pra fingir que a gente ainda precisa de feminismo nessa desgraça. Esse movimento cancerígeno que já deixou de ter utilidade há tempos e que, na verdade, desde o princípio sempre foi uma merda, né? Mas isso é papo pra outro dia, vamos voltar aqui pro vídeo. No Brasil. Enquanto isso, esse mesmo governo estava lá espancando, estuprando, torturando mulheres no governo dele.
Inclusive, quando a jornalista Délis Ortiz foi atacada pelo segurança ali do Maduro, quando ele veio no Brasil... Que isso? Você e o Lula ficaram em silêncio contra uma agressão feita a uma jornalista mulher. É a primeira vez que você ficou em silêncio, né? Até mesmo porque você não lembra do Silvio Almeida, que foi expulso do governo do Lula por ter ali cometido assédio sexual contra outra ministra mulher. E um cara vai cometer um crime no futuro, não dá pra poder prever. Mas sabe o que dá pra fazer após disso? Se manifestar, se posicionar. Foi exatamente isso que você fez, só que o contrário. Você simplesmente se solidarizou com a ministra, mas ficou em silêncio com a atitude do Silvio Almeida. Aí eu te pergunto, esse Silvio Almeida é um lacrador desgraçado, um dos maiores teóricos woke aqui do Brasil, que só falava bosta, que ficava sinalizando virtude o tempo inteiro, acabou saindo do seu ministério com várias denúncias. Foram várias denúncias, tá? Não foi nem só essa aí foi a principal. Mas tiveram várias outras denúncias de assédio, de importunação. Que surpresa, né? E é óbvio que a Janja, o Lula, não vão falar nada do seu companheiro, né? Porque eles não podem falar do companheiro aí, o companheiro Silvio Almeida. Eles não vão jogar na fogueira. O que mais uma vez escancara é que eles não se preocupam minimamente com mulheres. A Janja não se preocupa minimamente com mulheres. Só usa mulheres para fazer discurso. Se fosse a guarda do Trump agredindo uma jornalista brasileira, aí eles iriam fazer um espetáculo. Mas era do Maduro, que é brotherzão deles, né? O brother ditador deles. Aí não pode falar nada. Se fosse um ministro do Bolsonaro saindo do ministério com várias acusações de assédio contra mulheres, aí meu amigo ia ser o ano inteiro batendo nessa tecla. Mas foi o ministro deles. Aí não fala nada. Varre pra baixo do tapete. Que preocupação é essa com mulheres? Se quando eles podem fazer alguma coisa porque aconteceu debaixo do guarda-chuva deles, eles não fazem nada. Eu sempre falo pra vocês, feminista não se importa com mulheres. Feminista se importa com feminista e olha lá. Porque se for uma feminista vítima de violência, mas o autor for um esquerdomacho que eles precisam blindar, mesmo essa feminista eles vão ignorar completamente. Porque muito antes de ser um movimento social, o feminismo é um movimento político, marxista de extrema esquerda. É um movimento de puro ódio, que usa a pauta social, assim como todos os outros movimentos identitários, apenas para fazer política, não pela pauta. Por isso que o mundo fica cada vez mais feminista, mas os feminicídios aumentam. Por isso que as feministas ganham cada vez mais poder, cada vez mais voz. Mas, meu Deus, a perseguição contra mulheres é alarmante. Isso se estende para todos os outros movimentos coletivistas da esquerda, né? Todos os movimentos identitários. Porque se os problemas nunca são minimamente resolvidos, apesar de toda a luta, apesar de todo o apoio, apesar de todo o financiamento que eles tiveram, eles são péssimos em resolver o problema. E eles são. Na verdade, não é nem que eles são péssimos em resolver o problema. Eles são bons em aumentar o problema. Porque o aumento de discurso, red pill, MGTOW e etc. é uma consequência direta do feminismo. Hoje tem muito mais caras que, de fato, sentem uma certa aversão, um certo desprezo por mulheres, em especial por feministas, querem distância para se resguardar juridicamente, porque o mundo ficou absolutamente feminista e anti-homem. Então, sem dúvida, há 10 anos... a relação entre homens e mulheres era muito mais harmoniosa. E era muito mais difícil, quase impossível você encontrar um homem que realmente tivesse alguma coisa contra as mulheres. Para cada cara traumatizado, com ódio à mulher, você ia ter 2.000 gados que fazem qualquer coisa, que lambem o chão por onde uma mulher passa. Ainda hoje existe muito mais gado do que red pill, eu imagino. Mas o número deu uma equilibrada. Por quê? Por causa do feminismo. É a mesma coisa do movimento LGBT, que sempre foi crescendo na conquista dos direitos ano após ano, mas depois dessa radicalização woke, pela primeira vez, acho que foi no ano passado ou retrasado, o número de pessoas que apoiavam o casamento LGBT diminuiu. O apoio crescia a cada ano, muito antes da implementação da cultura woke. Depois dessa implementação da pauta, depois da radicalização da pauta, as pessoas começaram a apoiar menos o casamento LGBT. Então, não é nem que eles não estão ajudando esses movimentos, eles estão atrasando todos esses grupos. Eles estão prejudicando todas as minorias. Mas é pedir demais que o esquerdista consiga se aprofundar tanto no tema até conseguir entender isso. Ele era ministro do Lula. Se ele fosse ministro do Bolsonaro, você ficaria em silêncio? Pois é. Isso não é defender as mulheres. Isso é defender as mulheres que te convém. E se silenciar quando não te convém. Pôs o silêncio seletivo. Ou você não lembra das 3 mulheres que o Lula demitiu para poder abarcar homens do Centrão. Depois demitiu outras 2. Uma, inclusive, acusou de ataques de misoginia. Foi mais uma que deu espaço para um homem do Centrão. E a outra foi demitida e depois chegou e falou que não foi por incompetência que ela foi demitida.
Mais uma vez, se fosse o governo Bolsonaro demitindo mulheres pra colocar homem no poder, isso aí seria pauta o tempo inteiro. Olha só como ele é machista, como ele acha que as mulheres são incompetentes, não sei o quê. Cara, o Lula, ele simplesmente cedeu espaço pros políticos que ele tinha oferecido carguinho anteriormente, né, pra fazer essa campanha, como o PT sempre fez, e tirou um monte de mulheres e dane-se. Ninguém fala nada. Tipo, isso é, mais uma vez, varrido pra baixo do tapete. Porque é só discurso. É só uma fábrica de narrativas, nada além disso. Não, foi demitida porque ele tava gostando do seu trabalho, né? Essa daí foi a ministra da Mulher que ele demitiu, tá? Bota a Erika Hilton, pô, pra assumir o Ministério das Mulheres. Vai lá, vai dar certo. Isso aqui é muito bom, né? A Erika Hilton, que é o grande nome da esquerda depois do Lula, inacreditavelmente, né? Tem uma rejeição massiva. Esse é o futuro da esquerda. Olha só, matéria do Metrópolis. 84% rejeitam Erika Hilton na Comissão da Mulher, diz pesquisa Real Time. 61% também dizem concordar com a fala do Ratinho no SBT sobre a Erika Hilton na presidência da Comissão da Mulher. 61% de machos escrotos super machistas e 84% de rejeição. Coloca a Erika Hilton como ministra da Mulher, por favor. Faz só essa pra gente aí, Janja. Convence o Lula a fazer isso, por favor, convence. Vai dar muito certo. E a outra falou que eu tô triste e consternada por ter sido demitida pra poder abrigar um homem do Centrão. Fui eu que fiz isso? Não, teve aquela mulher que o Lula fez chorar, né? E que a Janja teve que dar um suporte emocional ali, porque saiu chorando de uma reunião. Não sei se é esse caso, mas... Teu marido vai falar que ele é misógino, não? Que ele tá silenciando as vozes? Que ele tá perseguindo as mulheres? Não, né? É melhor atacar eu, fazer uma cortina de fumaça pra poder mudar o foco daquilo que vocês querem fazer. E não é proteger mulher alguma, pelo contrário. É fazer um monte de discurso pra poder ganhar a eleição novamente, enganar as pessoas, mas que na prática não tem ação concreta alguma. Vocês, homens, disseminam esse discurso de ódio na internet. Vocês têm ideia que esse discurso de ódio também pode atingir suas filhas, sua mãe, suas irmãs, que elas podem ser violentadas e mortas? Todo esse discursinho, inclusive, ela é péssima articulando, né? Ela tem uma ela tá falando de uma coisa horrível e tá com uma risadinha estranha na cara, tipo, você tem noção que as suas filhas podem ser mortas? Que comunicação é essa, cara, sabe? Mas assim, isso aqui já é uma demonstração de como a nossa sociedade é ultra feminista e anti-homem. Porque esse discurso só parece apelativo quando é feito dessa forma. Imagina esse seu discurso de ódio contra mulheres, você tem noção de que poderia ser a sua filha, de que poderia ser a sua mãe, a sua irmã, a sua esposa, a namorada? O discurso de ódio anti-homem da esquerda, o discurso radical de ódio aos homens, promovido pela agenda feminista, não pode resultar na morte de vários homens também, seguindo a mesma lógica? Já que mulheres matam homens praticamente nas mesmas proporções que homens matam mulheres, e a proporção de homens matando mulheres é alarmante e culpa do discurso de ódio contra as mulheres, por que a lógica inversa não é válida também? Então, os homens estão morrendo nas mãos das mulheres nas mesmas proporções que o contrário por causa do discurso de ódio feminista. E aí você não tem que pensar, poxa, imagina aí, não poderia ser o seu pai? Não poderia ser o seu irmão, não poderia ser o seu filho. Mulheres não têm filhos homens? Não tem um pai homem? Beleza, que feminista geralmente tem pai ausente. Mas alguma figura paterna? A maioria realmente não tem, de fato. Mas, pô, sei lá, né? Às vezes acontece de ter um irmão, de ter algum... O Lula, por um acaso, ou ele virou uma mulher trans já? O Lula é homem. Poderia ser o Lula, já que talvez seja o único homem que uma feminista aprecia e idolatra. Ou melhor, poderia ser o Jimin lá do K-pop, sei lá. Acho que é Jimin mesmo. E se fosse o Harry Styles morrendo por causa desse discurso feminista anti-homem? Você já pensou nisso, minha querida feminista imbecil de 14 anos? Pois é, mas esse discurso não tem apelo, né? Cara, imagina se fosse o seu pai, imagina se fosse seu filho, seu irmão, morrendo por causa desse discurso misândrico, de ódio, esse discurso feminista, que realmente trata a vida do homem como descartável, como desprezível, que abertamente deseja a morte de todos os homens. E se o seu irmão é vítima desses ataques das feministas, não tem o mesmo apelo. Por quê? Por que não tem o mesmo apelo? Se a sociedade é machista, patriarcal e o homem é privilegiado, por que não tem esse apelo? Falar sobre a violência que o homem sofre. Mas tem um apelo muito mais forte falar da violência que a mulher sofre, mesmo que essa violência seja muito menor que a violência que o homem sofre, estatisticamente falando. Curioso, né? Desse discurso de ódio, que alguém da sua família próxima, uma mulher da sua família próxima, também... E não tem um homem próximo da sua família, meu Deus do céu, que pode morrer por causa desses discursos de merda que não da Janja? É que a vida do homem não importa. Essa é a luta pela igualdade que elas promovem. Uma luta que só vai chegar no seu objetivo quando 100% das vítimas de crimes violentos forem homens. Aí a gente vai estar numa situação igualitária no país.
porque os homens não importam e é assim que a igualdade funciona, Quem confia. pode sofrer com isso? As filhas, irmãs, mães que estão sendo violentadas e mortas, Janja. As jovens que estão sendo mortas nas manifestações no Irã. As vítimas do Hezbollah que são estupradas. As vítimas... Não, mas peraí. Vamos com calma também, né, Nicolas? Como esses países são anti-americanos, eles lutam contra o imperialismo yankee, aí a gente passa um pano, aí tem que respeitar a cultura deles, pô. E daí que eles tratam mulher que nem bosta. E daí que lá sim as mulheres são oprimidas como eles dizem que são oprimidas aqui no Brasil. Aí a gente ignora, né? No máximo vai lembrar disso quando for pra falar que é uma teocracia de extrema direita, que a direita é contra e que só a esquerda defende e passa Mas pano. dos verdadeiros extremistas islamistas que estão sentados ao lado do vice-presidente do seu marido. E é por isso que não adianta vir com essa fala mansa e essa cara de sonsa, querer aqui colocar como se eu explicar uma lei da misoginia que na verdade não tem nada a ver com agressão contra a mulher, mas que na verdade está querendo fazer um patrulhamento do que pode ou não ser dito, é equiparado à consequência de matar mulheres, e se elas morrem por causa de discurso de ódio meu e de outros da direita? Toma vergonha na sua cara, Janja. Tá todo mundo percebendo que o governo do PT nada mais faz do que piorar a situação das mulheres. Ao fechar... Não, e sabe o que é pior? 92% das vítimas de homicídio do sexo masculino todos os anos no país é responsabilidade da esquerda pela forma como eles passam a mão na cabeça de bandido. Porque boa parte dessas mortes são justamente nessas guerras de gangue, né, guerras entre facções, por causa do crime organizado, que é massivamente blindado pela esquerda. É tão blindado que o Lula aceita o desgaste político de se negar a classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Porque, meu Deus do céu, imagina só o Trump mandando um míssil na base do Comando Vermelho. Ia ser terrível, ia perder um monte de eleitores. Como é que iam ficar os meus negócios aí pra conseguir desviar mais bilhões de INSS, negócio com banco master, banqueiro, empreiteiro? O crime organizado tá envolvido até o talo em todos esses esqueminhas. Não dá, a gente tem que proteger os nossos, né? Então... o discurso bandidólatra da esquerda é diretamente responsável pelo assassinato, pelo massacre contra homens que acontece no Brasil. Mas isso eles não vão falar. Até porque, mais uma vez, não importam, são só homens que estão morrendo, tanto faz. Mas aí, o moleque que percebeu toda essa merda, que percebeu esse sistema misândrico, que odeia ele de todas as formas e que se revoltou contra isso, esse, que vai no máximo estar xingando muito no Twitter ou no servidor do Discord, ele é responsável pelos maníacos abusadores que fazem merda contra mulheres, porque infelizmente a sociedade sempre vai ter crápulas, mesmo que seja 1% da população, que vão acabar cometendo crimes. Mas não pensa muito nisso. A culpa é sim do moleque que nunca levantou um dedo contra uma mulher. Porque ele fez uma piadinha machista, falou que mulher tem que lavar a louça, o que é absurdo e faz com que mulheres morram. Cara, que papinho, né? Tem que ser muito burro, assim, é muito burro pra cair numa merda de... sabe, lorota dessas. Fechar os olhos para os reais problemas que existem, de não combater os verdadeiros responsáveis e ficar fazendo narrativa para poder ganhar eleitorado. Em vez de você se preocupar em gravar seus vídeos bonitinhos, cheio de edição. Eu acho que você pode estar querendo me seguir, já. Pode me seguir aí, ver meus vídeos bonitinhos, não tem problema. É engraçado, né? Como sem querer, às vezes eles acabam reconhecendo o mérito do adversário, tentando diminuir ele. Não. E de fake news? É fake news, sim. Essa coisa de fake news aí da direita, né? Vamos fingir que não é o Lula, que tem vídeo se orgulhando de sair, viajar mundo afora, espalhando mentiras sobre o Brasil, né? Ele admitindo que saía contando várias mentiras, de forma orgulhosa, realmente, contando como se fosse uma coisa incrível, um feito dele, assim, admirável. Mas não, fake news é coisa da extrema-direita. Defenda as mulheres, é disso que a gente precisa. Exatamente isso que eu estou fazendo, defendendo as mulheres. E quando eu voto para poder aumentar a pena para crimes hediondos, isso é estupro, pedofilia... Esse é o grande ponto. Quando a direita luta pra manter bandido na cadeia, quando luta pra prender mais bandido e deixar ele preso por mais tempo, ele não tá protegendo só os homens, ele tá protegendo consequentemente as mulheres, ele tá protegendo os LGBT, ele tá protegendo brancos, negros, indígenas. Todo mundo fica mais seguro quando os criminosos são tratados como criminosos que deveriam ficar trancafiados pra parar de cometer crimes. O espectro político que realmente, na prática, oferece algo que vai proteger as mulheres, que vai manter as mulheres mais seguras na nossa sociedade, é a direita. Porque a direita tem como uma das suas principais pautas a segurança pública e o enfrentamento pesado ao crime organizado, aos assassinos, sequestradores, abusadores, toda sorte de criminosos. Não vai ficar passando a mão na cabeça porque, tadinho, é uma vítima da sociedade que só roubou porque queria comprar um celularzinho, beber uma cervejinha. E eu sei que a esquerda sempre fala que isso aí é só discurso, isso não resolve nada na prática. Isso já foi refutado empiricamente várias vezes. Os estados mais violentos do Brasil são governados pela esquerda historicamente. Os estados mais seguros do Brasil são governados pela direita historicamente. Mas é só coincidência.
Os estados mais violentos dos Estados Unidos são governados pelos democratas, a esquerda americana. Os estados mais seguros dos Estados Unidos são governados pelos republicanos, os conservadores, a direita americana. Mas é só coincidência. O Bukele aplica em El Salvador as suas políticas de enfrentamento duro à criminalidade e passa de um dos países mais violentos para um país relativamente seguro, né? Muito mais seguro do que era anteriormente, fazendo o que a esquerda jura que não funciona. Então, a esquerda não protege mulheres, não protege negros, não protege LGBTs. A esquerda só protege bandido, corrupto, canalha, faccionado. Esses são protegidos pela esquerda. Quem realmente propõe ações efetivas para proteger todo mundo, e não só as mulheres, porque esse é o jeito certo, né? Você não tem que se preocupar em proteger só um grupo. Você tem que se preocupar em proteger todo mundo. E esse grupo, consequentemente, vai estar mais protegido também. Mas é a direita que propõe essas ações efetivas, que propõe medidas práticas que já se comprovaram eficientes várias vezes. No próprio Brasil isso acontece. Mas vai lá, a feminista idiota caindo no papinho da Janja e votando no PT pela enésima vez e depois, sabe-se lá, sendo vítima de uma tragédia porque tá num país muito mais inseguro porque ela decidiu apoiar os bandidólatros. Roubo seguido de morte. Todos esses crimes envolvem muitas vítimas que são mulheres. Aí quando eu voto sim para poder aumentar a pena para esses vagabundos, eu estou protegendo as mulheres. Enquanto isso, o partido do teu marido, do PT, e também do PSOL, votaram contra essa proposta. Votaram contra a proposta. Sim, eles votam contra todas as medidas que endurecem as penas, diminuem a maioridade penal. A esquerda faz de tudo para garantir que a gente vai ter o máximo de bandidos soltos na sociedade e depois fica reclamando que, ai meu Deus, os red pills estão matando as mulheres. Sim, sim. Proposta de fazer castração química para pedófilo. Votaram contra a proposta de fazer mais uma, né? Não, porque castração química não resolve. O que resolve é censurar piada de lavar a louça na internet. Isso resolve. Castração química, essa medida não vai mudar nada. Agora, se não tiver mais nenhuma piada falando que mulher tem que lavar a louça na internet, aí nenhuma mulher vai morrer. Confia. Um cadastro nacional dos pedófilos. Que o teu marido, não eu, até hoje não colocou isso em prática. Por que será, né? Será que se tivesse esse cadastro a gente veria o padrão acontecendo? A maior parte dos PDFs estão vinculados, são eleitores de determinado partido. Podia ser meio problemático se esse cadastro existisse. Mesmo o Congresso tendo aprovado. Sabe quais mulheres que estão sendo agredidas, violentadas, desrespeitadas? São aquelas que foram roubadas ali no roubo do INSS, onde essa semana agora o teu partido estava fazendo L comemorando o fim da investigação para poder colocar os criminosos na cadeia. Eu estou defendendo a Maria Lúcia e essa outra idosa aqui que teve descontos indevidos, traduza-se para roubo, durante 30 anos da sua aposentadoria. Trabalho que ela fez a vida inteira, ralou, se sacrificou, para depois vir um partido de vagabundos como o do teu marido, e roubar e ainda comer. Não, e se você for pensar que a mulher se aposenta mais cedo e tem uma maior longevidade, as principais vítimas dos assaltos aos aposentados são mulheres. Você tem muito mais mulheres aposentadas e elas ficam aposentadas por muito mais tempo do que os homens. Então, evidentemente, os assaltos aos aposentados, que já é horrível, simplesmente porque, meu Deus do céu, estão roubando velhinhos! Desviando dinheiro de velhinhos, cara. E além de tudo, né, se for pra fazer esse sensacionalismo, mulheres, idosas, avós. Essas são as principais vítimas desse esquema que a gente sabe muito bem quem orquestrou. Mas ei, o PT vai proteger as mulheres desse país, é óbvio que vai. Dizendo que acabou a investigação, faz o L. Só estavam lutando para que não se investigasse mais o assalto aos aposentados, né? Para barrar de todas as formas, utilizando a influência no Supremo para impedir o avanço das investigações. Essa é a forma que o PT faz para ajudar, para proteger as mulheres do nosso país, as mulheres idosas do nosso país, especialmente nesse caso, né? E no fim das contas é mais prejudicial para as mulheres. Eu chegar e explicar um vídeo, dizer que não é sobre isso, que eles estão tratando sobre misoginia, ou homens e mulheres e partidos que roubam idosas, incluindo, obviamente, mulheres. Deputados do partido do teu marido fizeram habeas corpus pro STF que pode soltar estrupadores e pessoas de crime organizado. Agora, o que coloca mais em risco essas mulheres? Eu chegar e falar, gente, tô fazendo um vídeo aqui pra explicar que na verdade não tem nada a ver essa lei de misoginia, que na verdade você vai ser preso se perguntou uma mulher se ela tá de TPM ou não. Ou um partido e deputados do partido PT que acionam o STF pra poder soltar aí criminosos. Qual é a sua indignação, Janja? Cadê o videozinho aí com essa cara de sonsa? E detalhe, tá? Se alguém for acusar o Nicolas de estar espalhando fake news porque não tem nada a ver com perguntar se a mulher tá na TPM, antes todo mundo tem que denunciar a Globo por fake news, porque a matéria da Globo explica o que é misoginia, dando esse exemplo na abertura da matéria. E a própria relatora, a Soraya Trambik, no seu discurso, fala que misoginia é falar que o lugar de mulher é na cozinha. Esse é um exemplo
Nas palavras da relatora do projeto, é um exemplo extremo de sexismo falar que o lugar de mulher é na cozinha. Então, não é o Nicolas que tá espalhando fake news. É a relatora do projeto e a Globo. Se isso for mentira, o que a gente sabe que não é. Pra poder falar com as pessoas? Cadê? Vocês querem ficar usando essa palavra misoginia pra poder, na verdade, ficar calando qualquer um que discorde de vocês. É igual... Sim, porque é controle, censura. Esse é o objetivo final sempre. Por exemplo, a Simone Tebet, que foi chamada de marionete do Lula, depois falou que o Nunes estava sendo misógino. Na cabeça de vocês, isso é mais pesado do que as 363 mortes de Yanomamis no primeiro ano de governo do Lula, que obviamente ali está incluído mulheres, e que quem comanda essa pasta é uma mulher, Marina Silva, e que vocês fiquem em completo silêncio. Ou seja, crianças e Yanomamis, adolescentes morrendo, isso daí não tem tanta atenção nossa. Esse ponto é interessante trazer porque eles usavam muito pra bater no Bolsonaro, né? Nossa, um massacre contra os Yanomamis. Aí no governo Lula é pior. E o que eles fazem? Falam que o Lula está massacrando Yanomamis? Não, eles param de divulgar os números. Cara, é inacreditável. Vou aqui porque a Simone Tebet foi chamada de marionete do Lula e aí o Nunes é misógino. Pra piorar, depois que foi exposto esse número aí altíssimo de mortes de Yanomamis, o governo simplesmente cancelou a divulgação desses dados. Quando você... Resolveu, pô. Resolveu o problema da chacina contra os Yanomamis. Agora não tá mais sendo catalogado, então ninguém mais sabe se tá morrendo mais ou menos, talvez tenha diminuído, né? Você não pode falar que aumentou, não tem mais os números oficiais, é isso aí. Entregam Olha como o governo petista protege as minorias, né? Salva elas da violência. um país de merda pras mulheres, também pros homens, né? Sem segurança, sem saneamento. Aqui, finalmente, ele pontuou, né? Vocês entregaram um país de merda pras mulheres e também pros homens. Pois é. Por um acaso, a gente também vive nessa desgraça, né? É bom lembrar disso, às vezes. Básico, sem educação, aumentando impostos, fazendo com que as pessoas briguem, pregando paz e amor, mas simplesmente fazendo o contrário. Estão aí, gastando o dinheiro dos homens e também das mulheres, pagadoras de impostos. E aí eu te pergunto, de que forma você está ajudando as mulheres aumentando os impostos? Enquanto você, não. Você usa o dinheiro das pessoas, das mulheres, pra poder ficar viajando em hotéis de luxo. É a esbanja, né? Em viagens internacionais. Tá defendendo mulher assim? Que mulher que você tá defendendo assim? É disso que o seu estado precisa. O segundo estado que mais mata mulheres, Minas Gerais. O segundo estado. Vamos ignorar que o primeiro e o terceiro e praticamente todos os outros são governados por petistas há décadas, né? O PT controla ali... Historicamente, é quem tem influência nessas regiões. Vamos culpar um deputado. Um deputado. A situação de Minas Gerais é culpa do Nicolas. Um deputado. Cara, tem que ser muito burro pra ser petista. Ou muito burro. Meu Deus do céu. Você tem que ser assim, ó. Pelo menos metade do seu cérebro não funciona. É grave. É muito grave. Não tem como você ser petista se o seu cérebro... Se pelo menos assim... 2/3 do cérebro funciona. Você já tem o suficiente pra não ser petista. Tem que ter metade... totalmente inoperante. Só assim. Eu nunca fui governador de estado e muito menos presidente da república. Essa responsabilidade nas minhas costas, realmente, você tá aprendendo muito bem com teu marido a mentir. Resultado do governo do Lula e do PT durante esses anos. O Brasil tem maior número de estupros nos últimos 5 anos. Dos últimos 10 anos, o Brasil, esse ano, 2026, bateu o maior número de mortes contra mulheres. O Nordeste, que vocês governam há 20 anos, teve o maior número de homicídio de mulheres em 2024. Eu vou seguir aqui trabalhando. Isso, por favor, não pare de trabalhar. Inclusive, eu acho que você tinha que falar mais, Janja. Fala todo dia. Com certeza, né? É um presente. Toda vez que a Janja fala, a direita comemora. Porque é isso aí. Vai em podcast, ter mais entrevistas. Porque o resultado é esse. 61% de reprovação entre os brasileiros. Não. E eu acho que é bem mais que isso. Acho que essa pesquisa pegou leve. Para não. Você consegue. Minha 10 e faixa. Muito bom. Vocês acompanharam aqui, junto comigo, então, esse atropelo do Nicolas Ferreira, que vamos lá, né, o Nicolas é muito bom, os vídeos dele são muito bem produzidos, mas nesse caso era contra a Janja, então fica até fácil, por isso que a gente tá falando. Por favor, Janja, fala mais, continua falando. É muito bom que você continue. Ano de eleição, você precisa se posicionar. Vai, fala, faz os teus Lula-palusa, manda o Trump e o Elon Musk se fuck you, faz videozinho cringe pra tentar responder com um monte de distorções, vai falar que a taxação nas comprinhas vai ser pagada pelas empresas e não pelo consumidor. Vai lá, Janja. Brilha. Não deixa esses machos escrotos te controlarem, te colocarem dentro do armário ali porque você tá só atrapalhando. Não. Se posicione. Você é uma mulher empoderada, afinal de contas. Cara, é isso, né? Antes de finalizar o vídeo, eu quero só fazer um agradecimento especial aos meus apoiadores de nível Traje Lord e Traje Ladies, que resgatam essa recompensa, né, do agradecimento nominal em alguns vídeos. Então, muitíssimo obrigado, Sueli, Luciana, Pedro Henrique de Almeida, Pedro Cassiano Schwarman, Christopher Taborda de Paula e André Cavalcante.
Vocês são brabos demais e permitem com que o meu trabalho continue sendo realizado. Vocês me permitem continuar sendo o porta-voz de muitos de vocês. Por isso, mais uma vez, fica aqui registrado meu agradecimento. Valeu, meus queridos, e até o próximo vídeo. Não querem escutar, não sabem conversar. Ou você concorda ou está fora do lugar. Eles te julgam e logo após tentam calar a tua voz. E depois de